Galera, bom dia. Nós vamos dar continuidade à nossa aula, né? Hoje é no dia 24 de abril, né? A gente estava na última aula sobre os agentes externos, já tinha começado, e agora nós vamos trabalhar um pouquinho com relação à continuação dos agentes externos, tá? Vou compartilhar aqui com vocês. Essa aqui. Ó, então, se não estou enganado, a gente parar daqui, tá vendo? Então, trabalhamos sobre as erosões a eólica, a glacial, e agora começa com a erosão marinha, tá? Então, vamos lá. Bom, qual que seria o papel, gente, das ondas? As ondas, elas também têm um papel ali de agente transformador, tá? Então, elas seriam um agente externo. Então, nós temos, por exemplo, aqui a construção das praias. Ela acontece por conta da erosão marinha, né? Quem é que causa essa erosão marinha? A onda, ela encontra com as rochas no continente. Então, você tem a praia que é o normal. Essa área de praia é de deposição, tá? Mas de onde vem essa areia que está aqui na praia? Tem outros lugares, igual no Nordeste do Brasil, que lá você tem as falésias, né? São paredões abruptos. Ele pode ser magmático, igual acontece em Torres, no Rio Grande do Sul, ou ele pode ser sedimentário, igual acontece em Maceió, né, no Rio Grande do Norte tem. Aí a onda do mar, ela bate nesses paredões sedimentares, tira os sedimentos deles e vai depositar em outros lugares, formando essas praias, entendeu? Então, gente, a questão da erosão marinha, ela tem um caráter de construção, quando você tem deposição desses sedimentos, formando as praias, e pode ter um caráter de destruição, quando ela vai retirar esse sedimento das falésias, certo? Aí nós temos formação, por exemplo, de restinga. Nós temos algumas restingas que são bem conhecidas, né? Restinga é quando você tem as ilhas formadas por acúmulo de areia, né? A Ilha Bonita, Ilha Solteira, no litoral sul de São Paulo, né? Ela seria área de deposição, tá? Além disso também, os recifes, que é de acumulação dessas carapaças, né? Nossa, dando pau de novo. Recife de acumulação de carapaços de animais marinhos, né? Ou ela pode ser também de áreas arenosas, né? Deposição de areia, tá? Então formam os recifes. E as ilhas oceânicas, porque geralmente, né, a gente vê muito dessas ilhas aí que são vulcânicas, igual o Japão, igual Fernando de Noronha no Brasil, mas nós temos ilhas também formadas aí por deposições desses sedimentos, tá? Da areia. É o caso que eu falei para vocês, igual a Ilha Solteira e Ilha Bonita, no litoral sul, né, de São Paulo, certo? O fenômeno que nós temos aí da erosão causada pelas ondas, ele é chamado de abrasão. Então a onda, ela vem atingindo essas falésias, esses paredões, e ela retira o sedimento de onde ela está atingindo aqui embaixo. E aí essa parte de cima, pela questão da gravidade, pelo peso, né, ela cede e desce tudo de uma vez e vai para o mar. E a água do mar vai balançando aquilo ali e vai se destruindo aquilo até formar só os sedimentos, né? A areia, né? Que vai ser depositada em outros lugares, tá? Aqui um exemplo de abrasão. Essa abrasão aqui, gente, é muito comum no litoral. Às vezes você visita uma cidade litorânea, né, e vê a calçada tudo destruída, você pensa assim, nossa, o prefeito não cuida da cidade, né? Olha assim e fala assim, nossa, cidade turística é feia desse jeito. Mas é porque não tem muito o que fazer, né? Às vezes até eles vão lá e consertam. Aí vem aquelas marés, principalmente quando tem ressaca, que a água do mar fica bem forte, ela vai batendo ali, ó, e vai destruindo tudo de novo. Então tem lugares que eles costumam colocar umas fragmentos rochosos maiores, né? Tipo um matacão de brita, vai colocando aquela brita lá, né? Aquele basalto, tudo em cima do outro, né? E depois coloca uma tela por cima, para tentar conter essa erosão aí, né? Mas geralmente não funciona muito não, tá? A água do mar, ela entra, ela vai pelo solo, adentra pela superfície, ali vai parar até nos prédios, né? Que tem próximo ali na orla. Olha esse aqui foi causado por abrasão, ó. Então a onda do mar foi batendo nesse paredão, a gente percebe que ele é sedimentar, ó. Dá para ver as camadinhas, tá vendo? Ele é sedimentar. Então a água foi batendo nesses paredões e foi retirando o solo, teve o colapso da parte de cima e desceu, formou uma espécie desse portal aqui, ó. Isso foi causado pelas ondas do mar. Bom, erosão fluvial. A erosão fluvial ela é causada pela ação das águas dos rios, tá? Então, gente, a erosão causada pelos rios, ela é natural. Só que ela pode demorar milhares, às vezes até bilhões de anos para formar todo aquele relevo esculturário, todo o relevo que a gente percebe, tá? Então, depende do leito rochoso do rio,
né? Qual rocha que ele já está escavando? Eles conseguem, inclusive, determinar aproximadamente quantos anos tem que aquele rio estaria escavando. Só que esse é tempo geológico. Então, geralmente, rios, esses de grande porte, eles estão escavando a área tem 200 milhões de anos, entendeu? Tem 1 milhão de anos ou mais, né? Tem rios mais antigos aí que chega até a casa dos 900 milhões de anos. É coisa que demora bastante. Porque ali aquela água vai retirando sedimento do fundo do rio, vai retirando. Milhões de anos fazendo aquilo, ele vai aprofundando, tá? Então nós temos aqui uma questão que intensifica esses agentes externos, no caso da erosão fluvial, que é quando você retira a mata ciliar. Mata ciliar ou mata galeria, tá? Galeria, ela forma uma galeria, então ela vai, no caso ali, ela fecha, faz isso, como se fosse uma galeria para a água passar embaixo dela. A mata ciliar é o cílio aberto, então ela faz isso. Dá um ciliar assim e a galeria ela fecha, tá? E ao lado dessas matas galeria auxiliar, você tem a mata mesofítica, tá? Que ela não está tão próximo do rio, mas ela se estende, né, ao longo ali da margem do rio. Se você retira aquilo ali, gente, aquela mata, ela tem uma importância muito grande para o rio. Porque quando você tem a chuva, o que facilita a água de infiltrar no solo são as raízes dessas árvores, né? Retirou, então, a água não infiltra, vem em grande quantidade, erosão, tá? Leva ao processo erosivo, que pode chegar até a formar sorocas na área, tá? Outra questão também, quando você protege o solo ali com aquela vegetação, ela reduz o impacto da energia cinética da gotinha da chuva. Então a gotinha bate na folha para depois ela escorrer pelo tronco até chegar no solo. Se você retira, ela bate direto no solo, causa compactação do solo, aí cria aquela casquinha por cima dele, e isso reduz a infiltração e aumenta o escoamento, leva ao processo erosivos. Tá? Então a gente tem essa importância aí para a mata ciliar e mata galeria, tá? E aí, se você, mais um detalhe, né? Se você tira essa vegetação e começa o processo erosivo, isso causa assoreamento. Então, a mata ciliar, a mata galeria, ela reduz a erosão de solo, ela reduz também o assoreamento de dentro dos rios, tá? Além de, é lógico, né, da manutenção dos lençóis freáticos, né, dos aquíferos, tá bom? Bom, alguns exemplos que nós temos aqui, né, de processo erosivo fluvial: o Grand Canyon, nos Estados Unidos. O Rio Colorado, ele nasce em cima das montanhas rochosas. Desce em alta velocidade, porque é um rio de montanha, né? Então ele está num lugar muito alto e desce em alta velocidade. E ele vem em direção a uma área que é desértica, que é areia. Então, água com alta energia em direção à areia, ele vai escavar aquilo ali muito fácil. Ele escavou o Grand Canyon, tá? Que é formado pelo Rio Colorado e pelos seus afluentes. Então, o Grand Canyon não é um canyon, é um conjunto de canyons formado pelo Rio Colorado e pelos seus afluentes, certo? A cachoeira também é um exemplo de erosão fluvial. Porque você tem a cachoeira, a água está descendo aqui, ó, ela está retirando sedimentos. Só que tem um detalhe, ela é muito lenta. Por quê? Cachoeira se forma, gente, no normal, ou de uma área que está alta em relação ao relevo vizinho, igual em cima das Chapadas, né? O próprio Monte Roraima, também na região norte do país, ou onde você tem condilitologia diferente, magmática e sedimentar. A sedimentar vai sendo trabalhada, milhões de anos vai ser retirada, aí vai rebaixando, forma a escadinha aqui, ó, da cachoeira. E aí a água vai escorrer aqui pela magmática, né? Então ela vai retirar pouquíssimo sedimento dessa área magmática aqui, mas ela vai retirar, tá? Então é o que a gente chama de erosão remontante. É como se a erosão acontecesse aqui, daqui 1 milhão de anos a cachoeira reduziu 1 centímetro, mais 1 centímetro, vai recuando, tá? Mas sem tempo geológico. Os meandros também. Meandro, ele é tipo de áreas que são planas, tá? Então, quando você está viajando de avião, você olha de cima, o rio faz isso aqui, ó, entendeu? Vai fazendo essa cobrinha, são os meandros. É tipo de áreas planas. Em áreas igual a nossas planálticas, né, que são rochas mais antigas, geralmente magmáticas ou metamórficas, né, são rochas mais rígidas. Geralmente ele acompanha fraturas. Então, você olha de cima, ele faz isso aqui, ó, ele acompanha linhas, certo? Agora, você fez isso aqui, ó, tipo cobrinha, são áreas planas, são áreas mais sedimentares. Então, tem alguns exemplos aqui para vocês, igual o Rio Colorado, esse aqui, e aqui é parte do Grand Canyon. Então, foi esculpido pelo Rio Colorado. São áreas sedimentares, né? A gente percebe aqui as camadas, né, da rocha. Esse aqui é visto por cima do Grand Canyon. Então, ó, tem o Rio Colorado e todos os afluentes dele formando esse mosaico, né? Chega a ficar até bonito, né, a região. Também no Grand Canyon, tem lugares que os paredões têm 200 metros e tem uns que chegam próximo a 2.000 metros de altura, tá? É bem discrepante. Todos sedimentares.
Essa estrutura aqui, ela foi construída no Grand Canyon para as pessoas avistarem o Rio Colorado de cima, tá? Então, você vai andando por essa estrutura, ela é feita de vidro, aí você olha para baixo e vê o Rio Colorado lá embaixo, tá? Então, é uma forma de exploração turística que eles fizeram com o Grand Canyon. Aí, tá vendo? Eles fizeram esse arco. Daqui você consegue ter uma vista bem bonita do Grand Canyon, né? Você observa aqui as camadas sedimentares também, né? E lá embaixo você tem o Rio Colorado. Que é só para mostrar a estrutura de vidro, gente. Eles colocaram, sabe aquelas placas de vidro usadas em bancos, né, que resiste a tiro, colocam em lotérica também. Eles juntaram 2 placas daquela para poder fazer esse piso aí, tá? Aqui visto por baixo. Aqui mostra já as cachoeiras com erosão remontante, né, ou regressiva. Então essa água descendo aqui, ó, da cachoeira, ela também causa erosão nesse paredão aqui. Aqui também causa erosão, tá? Aqui é a Garganta do Diabo, tá? Faz parte das Cataratas do Iguaçu, que fica no Paraná. Eram 7 quedas, né, que viraram 4, acho que 4 ou 3 quedas. Depois construíram Itaipu e destruíram isso aqui tudo, né? Essa parte das cataratas. Aqui são os meandros. Então, quando eu falei para vocês meandros, né, da voltinha, é essa aqui, ó. Esses meandros a gente tem também como analisar, tá? Igual, vamos pegar do lado de cá. Tá vendo que tem areia do lado de cá? Ó? Então, isso aqui no meandro, o rio desce aqui em baixa energia, bem devagarzinho. Vai depositar na areia do lado de cá e erodindo do lado de cá. Ó. Então, com isso, gente, esse meandro ele vai andando, ele vai se modificando, tá? Vai escavando, depois isso aqui vem mais para cá, ó. E aqui começa a acumular mais sedimentos, tá? Então ele vai modificando, de repente ele vai ficar bem mais largo, tá? Tanto que às vezes ele costuma até abandonar, forma esses lagos meândricos, que é esse aqui, ó. Então esse aqui era parte de um meandro que foi abandonado, porque o rio vai escavando, né? Vai causando erosão. Se pessoal tiver alguma dúvida, alguma pergunta, é só chamar aí pelo chat ou microfone aí, tá? Aqui já é erosão pluvial, tá? Erosão pluvial é causada pela água da chuva. Tá? Essa aqui é mais próxima a nós, né? Nós temos esse processo acontecendo em áreas rurais ou mesmo em áreas urbanas, tá? Então, esse processo aqui, gente, como que nós temos a intensificação dele? É quando a vegetação ela é retirada do solo. Eu expliquei para vocês lá em relação aos rios, né? Aqui é do mesmo jeito. Se você não está usando o solo, deixa a vegetação em cima dele. Quando eu fiz a graduação, eu trabalhei com pesquisa, né, na geografia, tá? Aí eu trabalhei com erosão superficial. Essa erosão que é causada por cima do solo. Então nós fizemos parcelas, né? Aí colocava uma parcela com grama, outra sem. Aí numa outra propriedade a gente ia e deixava a cultura que estava plantando na época, né? Se era soja, tinha uma parcela com soja e outra sem. Entendeu? Para fazer a análise de como funciona a questão da proteção do solo com o uso do solo, né, com algum tipo de plantio, ou natural. Né? A gente percebia que quando ela está com o uso de solo, tem o processo erosivo, mas ele é menor do que se não tivesse nada. E quando ela está com grama, gente, ela não tem sedimentos. Então, quando a gente tinha lá a coleta da água da parcela, né, não tinha sedimento nenhum, a água ficava bem limpinha, né? Então, a gramínea também ela reduz, né, a questão da movimentação do solo, tá? O normal é deixar a vegetação mesmo, natural, tá? Tem tipo de cultura que ela prejudica mais, igual o milho. O milho ele racha o solo todinho, então quando vem a chuva leva aquele tanto de solo embora. Né? A soja ela protege bastante, porque como tem a folhagem mais intensa, a gotinha bate na folha, escorre pelo galinho até chegar no chão. Então já no dia não era tão agressivo quanto quando eu estava plantando milho. Né? Tudo isso é fácil de analisar, tá? Então o negócio é deixar o solo coberto, não pode deixar ele exposto não. Então o processo vem, tá? Outra coisa, esse processo de erosão, ele prejudica regiões que são rurais, tá? Por quê? O que eu uso de uma área rural é para plantar ou colocar o gado. Se acontece um processo de chegar na vossoroca, por exemplo, o gado cai e morre. Então, assim, não pode deixar acontecer isso. Se for na produção agrícola, se você retira todo o sedimento da parte de cima daquele solo, ele fica infértil, fica improdutivo. Então, aquele solo não tem valor mais. Às vezes eu compro uma fazenda lá por milhões, né? Uma área gigante por milhões. E eu deixo o solo acontecer o processo erosivo por falta de manejo, né?
Então aí nós vamos ter um problema com o solo e eu vou perder esse dinheiro. Às vezes eu vou vender a propriedade e não consigo mais vender ela por um preço que compense, entendeu? Então a gente tem esse problema aí. Então olha só, como que funciona o processo erosivo? Começa com erosão laminar ou erosão em lençol, porque os microporos vão enchendo do solo e aí começa a agrupar formando poros maiores, né, com poças maiores de água. Essas poças maiores se juntam formando um lençol de água contínuo e ele desce de uma vez lavando o solo, tá? Isso acontece direto. Aí chega no segundo processo, aqui no segundo momento, que é a erosão em sulcos. Sulcos por quê? Como eu fui retirando o solo na superfície, tem alguns lugares, a gente começou a formar alguns canais concentrados ali, de 2, 3 centímetros, né? Só que são concentrados, a água começa a concentrar dentro deles. E é aquilo ali, aquele canalzinho vai aumentando, até chegar na terceira etapa, que é da ravina. A ravina é quando esse processo erosivo ele chega numa média ali de 80 centímetros até 1,20 m, né? Então já é um buraco considerável. Você consegue reverter aquilo ali, tá? Desde que você consiga perceber que está no processo até na ravina. Passou disso, não tem como mais. Com máquinas, joga terra, né? Planta de novo, você consegue reverter. E depois chega no processo final, que é da vossoroca. A vossoroca é o estágio final dele. Então, chegou na vossoroca, não tem como reverter mais. Por que não? Porque enquanto ravina, você não tem água lá dentro. Chegou na vossoroca, atingiu o lençol freático. Então, o lençol freático, gente, é água preenchida nos microporos. Então, você tem ali o sedimento, né? Tem um grãozinho ali. Tá vendo que entre um grãozinho e outro encostando, tem um espacinho vazio aqui, ó. Esse espaço vazio é preenchido por água. Então, aquilo ali fica parado. Quando você chega no processo da vossoroca, que é o buraco, essa água que está parada entre um grãozinho e outro aqui, ó, ela vai sair desse lugar parado e vai começar a se movimentar em direção ao buraco, à vossoroca. E aí forma um lago lá dentro, entendeu? Um rio. E esse riozinho que formou lá dentro, depois não adianta jogar a terra não, porque a água agora já está em movimento. Aí então não tem retorno mais do que era antes, certo? Então o processo chegou na vossoroca, aí complica muito. Já tentaram de tudo para tentar reverter. Paredões de concreto, joga resto de construção civil, que é um absurdo fazer uma coisa dessa, mas tem gente que faz. Saco de areia, saco de cascalho, troncos de árvores, né? Jogava de tudo ali, tá? E tem muita gente que acha que Vossoroca é lugar para você jogar lixo. Então eu lembro que muitas vezes eu visitei Vossorocas, né, que era pesquisa minha da época, que tinha cachorro morto, que tinha resto de construção, né? Cimento, ferro. Gente, aquela nascente, aquilo ali vai para o rio, está conectado no rio, é água que a gente vai beber, que vai usar. Teve uma que eu visitei aqui em Uberlândia, inclusive, que era uma Vossoroca urbana, tá? Perto ali do bairro Gramado, no Cruzeiro do Sul, que tinha um cavalo morto dentro da Vossoroca. Ou seja, o cavalo morreu, a pessoa jogou dentro da Vossoroca. E aquilo está conectado no rio, que é usado para poder fazer a manutenção da água da cidade. A gente bebe aquilo ali, entendeu? É falta de consciência mesmo. Aqui alguns movimentos de massa que nós temos, gente. Só mostrando para vocês, porque isso aqui cai bastante em provas, tá? E eu vou mostrar para vocês qual que é o principal. E esse aqui, o rastejamento, ele é uma coisa natural. Ele é normal. Todo lugar que você vai querer mais inclinado, tipo ir para o litoral, perto da Serra do Mar, Serra Geral, Mantiqueira, né, aqueles lados de lá, você vai observar isso aqui, ó. Olha do lado esquerdo. Tá vendo que o coqueiro está torto? Porque o solo se movimentou e o coqueiro se readequou ali. Olha a cerca, tá vendo? A cerca toda torta do lado direito, porque o solo movimentou e a cerca ficou torta. Isso é normal por quê? Porque você tem um declive ali, tá? Isso é chamado de rastejamento. Ele é bem lento e ele é contínuo e está sempre acontecendo. A corrida, esse aqui é um movimento que é perigoso, né? Então, um exemplo muito típico que nós tivemos de corrida, né, foi com desastres causados por nós mesmos, né? Barragem de Mariana, aquela região de Brumadinho, né? Lá nós tivemos uma corrida. Então, seriam formas rápidas de escoamento ali, né, que tem um caráter hidrodinâmico, é o excesso de água, tá? O excesso de água ele força essa descida de material de uma vez. Como no caso ele era uma área de rejeito, todo esse material de rejeito ele foi movimentado e levado ali para as áreas matando aquele tanto de gente, tá? Então ele está relacionado aqui com a hidrodinâmica, tá? Excesso de água. O escorregamento e o deslizamento, né? Também são rápidos. A duração dele ele é curta, né? Aquela coisa de ficar escorregando, né? Acontecendo escorregamento o tempo todo, mas ele acontece e para, tá? Geralmente ele é natural, mas pode ser causado por ação antrópica quando nós desmatamos também. Então acontece muito em beiras de estrada, né? São os deslizamentos, tá?
Quem viaja de São Paulo para Santos, às vezes esbarra com esses problemas, né? Porque a serra ali, a rodovia, ela foi construída no meio da serra. Pode acontecer. Então, gente, retomando aqui, ó. Rastejamento é natural, é tranquilo, né? Você percebe ele, mas ele não é tão agressivo, não traz transtornos para a gente assim tão graves. A corrida é quando nós temos ali um excesso de água. A gente está na aula agora. Quando nós temos um excesso de água, então a dinâmica da água é muito intensa, causa encharcamento e pode levar a desastres, igual aconteceu em Mariana, Brumadinho. E toda a calceta, alguém isso aqui trava. Peraí. E o escorregamento ou deslizamento, que geralmente é natural, de acontecer por conta da declividade, pela gravidade, ou pode acontecer porque você desmatou também, certo? Então, vamos lá. E o último ser que transforma, né, que cria forma, gente, somos nós, seres humanos. Então, como que nós, seres humanos, vamos agir como os agentes transformadores, né, de fazer feições no relevo? Em São Paulo, por exemplo, muitas das rodovias, lá, elas eram para ter subidas e descidas, e elas são planas. Por quê? Eu tirei aquele relevo dali para poder fazer a rodovia ficar plana, entendeu? Então, ao invés de colocar ela subindo nas colinas, eu tirei a colina. Eu transformei a paisagem, né? Então, são um agente transformador também. Então, aqui tem alguns exemplos. Ó. Até que nas nossas cidades que são pequenas e médias, não é muito comum de acontecer a formação de túneis, né, para locomoção. Tá? Mas os grandes centros têm, igual São Paulo. Então, lá a gente pega, igual a ligação no Rio de Janeiro, ali no túnel, acho que é Rebouças o nome dele, liga a Zona Sul. Então, o pessoal, eles passam por baixo uma área toda cristalina, né, para chegar em outra região da cidade, tá? Chile, sai da Argentina para o Chile. Você tem vários túneis passando dentro da Cordilheira dos Andes, dentro das montanhas. Então a gente modifica o espaço ali. Olha esse aqui, esses anéis viários, né, gigantescos que são criados aí nos grandes centros, né, a modificação da paisagem, como que ela fica diferente. Olha esse aqui, fica na Dinamarca. Então aqui a gente tinha um probleminha de ondas muito altas, né, que causavam alguns transtornos, e também a passagem de navios. Eles pegaram e levantaram tudo ali para poder os carros passar por cima dela. Aqui, região ali da Serra Pelada, então quando achava-se, né, que o ouro teria acabado, ficou a cratera gigante lá com os problemas ambientais para a população, né? Então nós criamos um lago artificial ali que não nasce mais nada, né? Que não tem vida, porque é cheio de mercúrio, é cheio de porcariada que o homem deixou por lá. Modificamos a paisagem. Quando nós ocupamos morros, igual esse aqui no Rio de Janeiro, por lei, gente, isso aqui não é permitido, tá? Porque, de acordo com o novo Código Florestal, nós só podemos ocupar áreas com declividade até 40%, entre 40 e 60% de forma sustentável, tem que ser assistida, né? E acima de 60 não pode ocupar. Esse aqui deve ter uns 70, 80. Tem lugares que no Rio de Janeiro que parece ser quase 90 graus, o povo está ocupando. Ainda constroem casas lá de 2, 3, 4 andares, né? E não cai. E detalhe, esquema de mutirão. Não tem nenhum engenheiro, não tem arquiteto, não tem nada. Então essas ocupações aqui, ó, a gente começa depois a entender. Começa a chover demais no Rio, São Paulo, Florianópolis também acontece muito. Aí você tem as corridas, os deslizamentos acontecendo. Aí desce aquela lama toda em cima das casas, encobre tudo, mata aquele mundo velho de gente. E aí, né, a culpa é da natureza. Não é. Lá é o espaço dele, da natureza. Se acontecer, porque nós desestruturamos todo um arranjo, né, que existia ali da natureza, que aquilo estava estável. Nós tiramos a estabilidade ali e desceu aquela massa toda, né, de lama, tá? Então, muitas vezes a culpa é nossa mesmo. Aqui, quando nós vamos fazer uma usina hidrelétrica, a gente desvia o rio para um outro lado para construir, né, o vertedouro, né, a parte toda dos maquinários ali do rio. Nós estamos mudando a natureza também. Nós estamos construindo algo, né? Então, nós fazemos parte. Ó. Aqui é quando vai fazer o desvio do rio para a construção da hidrelétrica. Tá vendo? Aterro do Flamengo, aterro do Botafogo, nessas áreas todas ali do Rio de Janeiro, gente, não sei quem já foi no Rio, mas são áreas muito bonitas, né? Essas áreas assim, tudo isso aqui era manguezal. Nós fizemos aterros, nós matamos um ecossistema para construção urbana. Né? Isso é um absurdo acontecer, mas a gente faz isso. A UFES, Universidade Federal do Espírito Santo, ela foi construída em cima de um manguezal.
Ó, uma universidade construída em cima de um manguezal, né? Então você vê a conscientização ecológica, como é que funciona, né? Mas no caso do aterro aqui do Flamengo, né, o outro de todos os outros, eles foram feitos aqui. Hoje tem prédios, tem avenidas, igual a Avenida das Nações ali, né? Que faz a ligação da região. Bom, aqui vem uns conceitos importantes, mostrando as falésias. Aqui é de onde tira sedimento que vai para as praias. Aqui também é uma falésia, mas em áreas magmáticas. É a mesma. Isso aqui é em Torres, no Rio Grande do Sul. Aqui são as restingas, aquelas linhas, né, que formam as ilhas. Também é outra restinga. Isso aqui é um tômbolo. Por quê? Isso aqui era uma ilha e ela foi unida ao continente aqui por essa linha, tá vendo? Então ela não é mais ilha, não é cercada de água por todos os lados, é chamado de tômbolo. Isso aqui também é um tômbolo urbano, né, próximo às anãs urbanas. E aqui são as ilhas. Essa aqui, no caso, seria uma ilha oceânica, Vanuatu, né? E essa aqui são costeiras. No Rio de Janeiro tem essas ilhas aqui chamadas Ilhas Cagarras. Então lá do litoral dá para você avistar essas ilhas. Aqui são os recifes, né, que podem ser orgânicos ou inorgânicos. Né? Mais comum e conhecido é o australiano. Então, eles seriam um bioma, né? Eles chamam de a floresta aquática, tá? Questão ali da região australiana, tá? Dos recifes. Bom, fechamos então, gente, os agentes externos, tá? Já deu o horário aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, aí vocês anotem aí. No próximo horário, né, antes da gente começar a próxima matéria, a gente já começa com retirando dúvidas de vocês. Beleza? Tranquilo? Então, até daqui um pouquinho, gente. Abraço.